seja bem-vindo a mais um webinar do IMAN. Hoje nós falaremos sobre planejamento da demanda, os princípios fundamentais do planejamento de demanda e das competências e desafios necessários para fazer o equilíbrio de todo o fluxo logístico, de processos e de recursos ao longo dessa cadeia complexa. Eu sou o Paulo Tavares, profissional do IMAN, trabalho como gerente de projetos na divisão de Logística e Supply Chain e também sou instrutor de alguns cursos do IMAN. Você que trabalha hoje na cadeia de suprimentos, na logística ou em alguma função relacionada à área, deve ter percebido que ao longo dos anos a complexidade dos nossos negócios vem aumentando bastante. E nós temos um desafio cada vez maior, que é a entrega do produto no momento correto, no custo adequado, no tempo adequado, da maneira que o cliente está esperando, atendendo às expectativas do cliente. Puxa, isso não é novidade, nós sabemos. O problema é que as nossas cadeias de suprimentos elas também estão cada vez mais complexas, seguindo esse mesmo desenvolvimento do mercado consumidor. Nós temos cada vez mais parques fornecedores e abastecedores cada vez mais longe dos processos de produção, de transformação. Os abastecimentos dos serviços e dos produtos acabam sendo mais complexos. Eu preciso começar a entender e mapear a dinâmica da minha cadeia de suprimentos de modo que eu consiga enxergar o fluxo de valor e de produtos da parte anterior até a parte posterior da minha cadeia, de modo que eu entenda muito claramente qual é a contribuição de cada um desses elos dentro do processo de transformação e de agregação de valor do meu produto. Quando eu tenho uma cadeia mais complexa, e eu trouxe aqui para vocês uma ilustração de uma cadeia de suprimentos que ela possui fornecedores, fábrica, distribuidores, varejistas e mercado, são apenas 1, 2, 3, 4, 5 níveis de participação. Nós temos aqui uma explicação, uma ilustração muito clara da interligação entre esses elos da cadeia de suprimentos. E isso acaba trazendo complexidade, porque nem sempre o meu distribuidor é um distribuidor exclusivo. Eu terei concorrentes dentro desse distribuidor. Nem sempre o meu varejista trabalha no mesmo canal que os outros varejistas que distribuem o meu produto. Nem sempre o meu mercado consumidor tem o mesmo comportamento em todas as regiões que eu atendo. Da mesma maneira que o meu parque fabril, os meus fornecedores terceiros, os processadores de produtos, de serviços, não necessariamente estão na mesma localização, nos mesmos locais e sofrem os mesmos impactos econômicos, estão nas mesmas condições. E eu preciso entender qual é a ligação e o fluxo desses materiais e produtos e valores ao longo dessa cadeia para que eu possa tomar as minhas decisões de maneira correta. Observem que quanto mais eu avanço na minha cadeia de suprimentos, maior é o valor agregado que eu trago para o meu cliente. Só que um ponto muito importante que você vai saber agora, todo o dinheiro que entra na remuneração do esforço de movimentação na minha cadeia de suprimentos, ele sai das mãos do meu cliente. Isso faz pensar que na minha cadeia de suprimentos, se eu tenho desperdício de recursos, se eu pego um produto de um fornecedor, transformo numa fábrica, mando para um distribuidor e ele se perde no caminho antes de chegar no mercado, esse produto teve custo, ele teve um esforço de processamento e ele teve dinheiro investido. E esse dinheiro não vai retornar para a cadeia, ele vai sair do resultado dessa combinação toda. Da mesma maneira que, se eu tenho variações e mudanças em comportamento e isso não chega até o início da minha cadeia de suprimentos, eu também terei problemas, porque essa falta de informação ela pode gerar alguns problemas de desalinhamento. E toda vez que eu tiver um desalinhamento na minha cadeia de suprimentos, eu tenho ou excesso ou falta de estoque. Excesso de estoque reflete em custo. Falta de estoque, eu deixo de atender meu cliente. Os dois são ruins. Então, eu preciso buscar um equilíbrio entre cada uma das etapas desse processo. E é aí que entra a questão do planejamento de demanda. O planejamento de demanda ele vai acontecer aqui na ponta pelo planejador que está olhando o mercado. Ele precisa entender as dinâmicas e as necessidades do mercado, traduzir isso em números para dentro da organização e usar esses números para alinhar o meu processo de abastecimento. Isso não é simples, isso é muito complexo.
Nós conhecemos algumas dezenas de métodos estatísticos e matemáticos que são usados para calcular esses tipos de demanda, para fazer uma previsão de vendas, um forecast de vendas. Da mesma maneira que nós temos outras ferramentas que ajudam a controlar os efeitos em cima do estoque, desse alinhamento todo. O planejador, ele é importante participante nesse processo porque ele vai fazer com que flua essa informação ao longo da cadeia no sentido do início da cadeia, no sentido do fornecedor. É o nosso planejador que vai alinhar com o planejador do fornecedor, que vai alinhar com o planejador do fornecedor para garantir que tudo isso aconteça de maneira harmonizada. Nós temos que garantir no final do processo, no final do dia, rentabilidade e competitividade para as nossas operações, porque todas as nossas empresas precisam ser sustentáveis. A competitividade, ela vai gerar um ótimo posicionamento no mercado. A rentabilidade vai ser um dos pilares que sustenta a sustentabilidade, que compõe a sustentabilidade do meu negócio. Vai fazer com que o meu negócio perdure por mais tempo. Então, todas as operações precisam ser rentáveis e competitivas. E como eu faço isso? Pensando na racionalização dos meus recursos. Para isso, eu preciso talvez de metodologia Lean, talvez eu precise de outras ferramentas para avaliação de métodos e processos dentro da minha empresa, de forma que eu faça uma harmonização, que eu faça um alinhamento, evite os desperdícios dentro da minha cadeia e garanta o melhor e mais produtivo fluxo possível, tanto de materiais quanto de valores, de baixo a cima, na minha cadeia de suprimentos. O que nós fazemos dentro do planejamento de demanda? Nós precisamos buscar abordagens que nos tragam inteligência, e essa inteligência permite que nós tomemos as decisões corretas dentro do prazo correto, com resultados adequados e controlados. Por que adequados e controlados? Para que eu consiga cumprir o plano estratégico da empresa. Preciso trabalhar a eficiência dos meus recursos para eu produzir cada vez melhor. A eficiência está muito ligada à racionalização dos meus recursos, eu usá-los de maneira racional, de maneira inteligente, evitando o desperdício, evitando os excessos e as sobras. Eu preciso trabalhar com eficácia. Eu combino os meus resultados com as metas que eu quero atingir. Eu tenho que ser capaz, no meio desse processo todo, de equilibrar pessoas, processos e tecnologia. As pessoas são importantes porque elas são o centro da atenção dentro dos processos logísticos. As pessoas fazem as coisas acontecerem. Então eu preciso fazer com que as pessoas dentro do meu departamento, dentro da minha equipe, elas tenham competência e capacidade técnica de tomar as melhores decisões, de usar e desenhar os melhores processos, de aplicar as melhores tecnologias possíveis, de tomar as decisões mais corretas, para que esses resultados provenientes desse time, dessa inteligência que eu montei dentro do supply chain, dentro da logística, seja suficiente para entregar bons resultados e garanta, de novo, a sustentabilidade do meu negócio. Eu preciso sempre buscar e focar em rentabilidade e competitividade, porque isso, de novo, traz sustentabilidade para o meu negócio. Qual é o papel do gestor da cadeia de suprimentos, independentemente do nível hierárquico? A pessoa que rege a cadeia de suprimentos, que coordena os times, que trabalha no abastecimento, que trabalha no planejamento de demanda, ela precisa ser capaz de equilibrar esses 3 pontos, pessoas, processos e tecnologia, e extrair de cada membro da equipe o que eles têm de melhor para entregar para dentro da companhia. A combinação das ferramentas vai fazer com que eles entreguem mais ou menos resultados. Da mesma maneira que se, por exemplo, vamos imaginar que eu peço a você, que está me assistindo agora, que troque uma lâmpada. Só que eu vou ser malvado. Eu te dou uma lâmpada, uma escada e um martelo, e você nunca trocou uma lâmpada. Olha, vai lá e troca a lâmpada, por favor. Está aqui o procedimento, você sobe na escada, tira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova e está tudo certo. Você pode ter um problema, você pode cair da escada, você vai quebrar a lâmpada, você pode se machucar. E aí você vai voltar para mim e vai falar: chefe, a lâmpada não presta e o martelo é uma droga. Porque lâmpada não se troca com martelo, eu estou te dando a ferramenta errada para resolver o problema. Talvez eu até estou pedindo para a pessoa errada resolver o problema. Será que não seria uma atribuição de um eletricista ou de alguém da manutenção trocar uma lâmpada? Então percebam que eu exagerei um pouco nesse exemplo, mas
A ideia é ilustrar realmente o que a gente faz dentro das companhias. Será que eu estou colocando pessoas tecnicamente capacitadas para tomar as decisões e resolver os problemas? Fica o pensamento. Nós temos alguns desafios para trabalhar e eu preciso elencar esses desafios no dia do meu trabalho. Então, esse desafio ele começa na questão de equilibrar os fluxos dos materiais, dos componentes ou do que compõe a prestação do meu serviço, de maneira que eu garanta a disponibilização desse meu produto, de maneira que eu garanta que as necessidades da minha demanda sejam atendidas. E isso traz para nós um dos princípios básicos da competitividade na cadeia logística, que é a disponibilização de produtos a custo acessível ou a custo aceitável dentro da cadeia de suprimentos. Para isso, o planejador de demanda precisa entender os quesitos de variação da demanda, como funciona o meu mercado, como funciona o meu negócio, como funciona o meio onde eu estou trabalhando, como funciona a questão de variação de fornecimento. Então, as fontes fornecedoras elas também podem variar. Eu posso ter, por exemplo, comportamentos distintos se eu estou trabalhando na indústria, se eu estou trabalhando no agronegócio, se eu estou trabalhando no healthcare, com hospitais, com clínicas, com a questão de saúde. Preciso pensar no efeito dos eventos de mercado. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com eventos, eu sou responsável pelo abastecimento de um jogo de futebol, de um show de rock, de um evento de uma feira, eu tenho algum tipo de comportamento. Mas se eu estou trabalhando eventos de mercado do tipo Black Friday, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, eu tenho efeitos completamente diferentes e eu preciso prever isso dentro do meu planejamento da demanda, para que isso não acabe interferindo nem na variação, nem no atendimento dessa demanda, nem na complicação da minha cadeia de abastecimento e fornecimento. Preciso entender muito concretamente o lead time. Qual é o lead time? Quais são os lead times por cadeia de abastecimento que eu tenho dentro da minha operação? Eu vou reagir a um pico de demanda em 2 semanas ou em 50 semanas? Qual é o tamanho e a flexibilidade que eu tenho na minha fonte de abastecimento? Quais são os estoques necessários? Eu preciso entender a combinação disso tudo e complementar o que eu não consigo atender na minha operação com a formação de estoques. E aqui é um perigo, porque eu não posso cobrir todas as minhas ineficiências com estoque, porque em algum momento ele vai ficar inviável, ele vai ficar caro. Eu tenho que ter em mente o custo financeiro do meu estoque. Eu vou usar o estoque para garantir a disponibilidade do meu produto somente nos casos onde eu não conseguir contornar. Somente nos casos que eu precise talvez de uma segurança adicional para uma variação de fornecimento, talvez eu precise de uma antecipação por construção de estoque para atender um volume grande de demanda. E tudo isso faz parte da estratégia de planejamento. E onde começa isso? No planejamento de demanda, no desdobramento de todas as necessidades que o planejador de demanda enxerga no mercado. E aí a gente começa a pensar em 5 pontos muito importantes no planejamento de demanda. O primeiro deles é o conhecimento do estado atual, onde eu vou buscar entender de maneira organizada sobre o comportamento dos históricos do meu produto, da demanda, dos fornecedores, como os fornecedores se comportam ou se comportaram ao longo do tempo, como vem se desenvolvendo o mercado prazo a prazo, tempo a tempo, qual é a minha infraestrutura utilizada para abastecimento, são veículos próprios, são terceiros, eu tenho uma facilidade, uma dificuldade muito grande de escoar esse produto ao longo da minha cadeia de abastecimentos. Quais são os planos de capacidade, quais são os mapas, os fluxos, os processos desenhados? Isso tudo vai fazer com que eu, conhecendo o estado atual da minha operação, comece a desenhar pontos de melhoria e também comece a desenhar e acertar melhor nas minhas decisões. Preciso conhecer as ferramentas, não só ferramentas de planejamento. Claro, as ferramentas de planejamento de demanda são importantíssimas. Eu preciso dominar as minhas ferramentas estatísticas e matemáticas que me permitem uma assertividade melhor no planejamento. Quanto melhor for a minha assertividade, menos eu erro. Errando menos custo, menos problema, menos impacto, menos ruptura na minha cadeia de suprimentos. Preciso pensar em ferramentas de gerenciamento de fluxo, gerenciamento de processos, pensar num Six Sigma, num Lean, numa teoria das restrições, talvez num planejamento de S&OP, que é alinhamento de vendas e operações, planejamento colaborativo, talvez pensar num VMI ou qualquer outra estratégia ou ferramenta que possa me ajudar
a trazer melhorias para o meu estado atual. Preciso pensar na gestão. Eu tenho que cuidar das minhas pessoas, pensar no meu processo produtivo, eu preciso pensar no meu processo de transformação e na competência das pessoas que vão tocar tudo isso. Então, garantir a entrega dos produtos da melhor maneira possível, com as melhores soluções possíveis, só vai ser fato a partir do momento que eu considerar pessoas como um dos pilares da minha organização. A qualidade da informação também é muito importante. Eu preciso de bases de dados confiáveis para análises de melhoria e gestão da operação. Eu conheço empresas que a gente não consegue montar sequer um KPI por falta de informação, por erros em bases de dados, por falta de cadastro de materiais no sistema. E a competitividade, que ela só vai ser alcançada a partir do equilíbrio dos recursos internos e da demanda de mercado. Posto isso, fica muito mais claro, muito mais preciso a importância do planejamento de demanda e do alinhamento da minha cadeia na entrega e no equilíbrio de todos esses recursos. Mas eu agradeço a participação de vocês, foi um prazer estar aqui dividindo um pouco de conhecimento. Conheça o nosso trabalho, visite a nossa página e eu me coloco à disposição de vocês para qualquer tipo de ajuda ou esclarecimento. Um abraço e muito obrigado.